Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, déficit orçamental. O Sr. Primeiro-Ministro disse-nos que a casa está em ordem. E eu quero dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que todos os portugueses sabem que é verdade. Com a casa que não está em ordem, os portugueses têm hoje dívidas maiores do que tudo o que ganham com os seus salários. Com a casa que não está em ordem, o desemprego cresceu com o seu governo. Com a casa que não está em ordem, sabemos que há 23 mil milhões de euros, fortunas de dinheiro português em offshores, que se tivessem pago os seus impostos, permitiam que hoje tivéssemos um superávit de 2%. Senhor Primeiro-Ministro, a casa não está em ordem. Na verdade, o problema do país não é um problema orçamental, é um problema de justiça e, por isso, de orçamento, de transparência e de verdade. E queria, a propósito de transparência e verdade, Sr. Primeiro-Ministro, saber porque é que nas suas contas há 235 milhões de euros do Estado depositados em offshores. Sr. Primeiro-Ministro. São organismos da administração direta do Estado. Senhor Deputado, o que é lamentável é que alguém que procura sempre fazer grandes proclamações quanto à sua filiação na esquerda política seja absolutamente indiferente às questões do déficit e da dívida. O que o Sr. Deputado disse na prática foi o seguinte: pouco interessam esses resultados, pouco interessa ao Estado se tem déficit a mais, se tem dívida a menos, pouco interessa. Sr. Deputado, eu apenas acho que essa visão é própria de uma esquerda absolutamente irresponsável. Porque uma esquerda que leva a sério o Estado, que confia no Estado, que precisa do Estado para desenvolver políticas sociais, é irresponsável se é indiferente à dívida ou se é indiferente ao déficit. O seu discurso de desvalorização do déficit e da dívida é irresponsável e é irresponsável por parte de uma esquerda que precisa do seu Estado em ordem. Nada melhor para o Estado Social do que ter as suas contas públicas disciplinadas. E tentar disfarçar que esses desequilíbrios prejudicam as políticas sociais, isso é um erro. Um grande socialista europeu um dia disse que as nações endividadas são nações menos livres. Eu não quero um país com pouca liberdade. Eu quero um país que tenha liberdade democrática para fazer escolhas nas políticas sociais e para isso precisa ter as contas públicas em ordem. É por isso que eu digo, quando a casa está em ordem, isto é, o Estado tem as suas contas disciplinadas, o futuro dos portugueses está mais assegurado. E nós estamos em condições de dizer aos portugueses que não os prejudicaremos mais como prejudicámos no passado, justamente por causa das contas públicas. Os portugueses foram chamados a um esforço porque as contas públicas estavam desreguladas. E o esforço que fizemos é um esforço sério e honesto. E lamento que o Sr. Deputado Pode não concluir. Sr. Deputado, quanto às questões do offshore, esses depósitos não são feitos por uma administração direta de organismos que dependem diretamente do Estado. Mas, Sr. Deputado, eu quero dizer-lhe com toda a clareza o seguinte: na gestão pública dos dinheiros do Estado, todos os organismos devem utilizar os meios de mercado legais por forma a rentabilizar esse dinheiro ao serviço de todos os contribuintes portugueses. Sr. Deputado Francisco Louto. Sr. Primeiro-Ministro, antes de acusar quem quer que seja, e sobretudo esta bancada de irresponsabilidade, lembre-se que os portugueses estão a avaliar a seriedade deste debate. E há uma coisa que os portugueses não têm, ao contrário de Cesário Verde, que é um absurdo desejo de sofrer. Os portugueses querem responsabilidade, querem seriedade. Irresponsável é o desemprego. Irresponsável é o Estado ter dinheiro em offshores. E irresponsável, como isso é irresponsável? É haver tanta fortuna que não paga imposto. Porque 2% de superávit é toda a diferença das políticas sociais. Há uma semana atrás, Sr. Primeiro-Ministro, eu sugeri-lhe aqui que usasse 1% do IVA para devolver, não às empresas, mas realmente a quem precisa,
para dar aqueles 400 euros aos reformados, que muitos deles, centenas de milhares, vivem com 200 ou 250 euros por mês. Toda a diferença está aqui. Responsabilidade é cuidar, em nome de todos, de uma resposta para os que mais precisam. O Sr. Primeiro-Ministro rejeitou e agora fez esta proposta. Mas eu faço-lhe uma pergunta sobre a redução do IVA. No dia 1 de janeiro entrou em vigor uma redução do IVA nos ginásios, de 21% para 5%. 16% de diferença. Diga-me, Sr. Primeiro-Ministro, 3 meses depois, um único ginásio que tenha reduzido os preços. Sr. Primeiro-Ministro. Senhores deputados, Sr. Deputado Francisco Louçã, seriedade política é não olhar para o resultado orçamental de 2007 e ser-lhe indiferente. Isso é que é seriedade. Falta de seriedade é não reconhecer o esforço justo e honesto de um governo que tudo fez para pôr as contas públicas do Estado em ordem. Isso é que é falta de seriedade política, Sr. Deputado. E quem nos está a ouvir percebe bem o que é demagogia e o que é sério, Sr. Deputado. E se o Sr. Deputado fosse sério politicamente, o Sr. Deputado reconheceria que, para efeitos da sustentabilidade das políticas sociais, para efeitos de escolhas políticas no sentido de maior aposta nas políticas sociais, ter as contas públicas em ordem é absolutamente fundamental. Não, mas o Sr. Deputado é tudo menos rigoroso naquilo que é as análises políticas. Sr. Deputado, o que é absolutamente irresponsável é não considerar isso. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu quis responder, depois de consultarmos o Ministério das Finanças e o Secretário de Estado, àquilo que já foi dito neste debate. O IRC pago pela banca, respondo a si, que também estava implícito na sua pergunta, e respondo ao Partido Comunista, pago pela banca subiu 18% entre 2006 e 2007. Vejam só como é que os dados desmentem o que é dito. E porquê? Porque o Sr. Deputado baseia-se nos recortes dos jornais. Bem, nos jornais deve ser verdade. Não, não é verdade. A verdade é o que eu estou a dizer. Subiu 18%. A taxa efetiva, vou dizer, perguntam pela taxa, a taxa efetiva aumentou para 20%. Isto significa ser mais rigoroso que os bancos. Estão a ter mais lucros, mas estão a pagar também mais. Subiu 18%, Sr. Deputado, ao contrário do que a sua bancada disse. Finalmente, concluir, Sr. Primeiro-Ministro. Acabo só para responder ao Sr. Deputado. O IVA dos ginásios desceu em virtude de uma diretiva comunitária e desceu, e o seu reflexo nos preços deixa o Governo preocupado, e é por isso que as entidades reguladoras estão a fazer aquilo que devem para garantir que não há nenhuma concertação e que essa descida tem um efeito no preço dos ginásios. Terminou o seu tempo.